Estamos de volta aqui agora já com a nossa entrevistada para a gente poder saber um pouquinho sobre cultura, sobre o quão importante o turismo, né? Pontos turísticos, monumentos da nossa cidade para o comércio, para quem tiver a percepção de que isso pode ser valioso para os seus empreendimentos. Tatiane Sangali, é isso? Isso mesmo, bom Muito bem, um dia. prazer conversar contigo, bom dia. Eu agradeço o convite de vocês, viu? Estou bem feliz de poder falar um pouquinho ali do obelisco. Muito bem, exatamente, é sobre o obelisco, né? Que é uma obra que você está restaurando, não é? Algumas pessoas pensam que é uma reforma, né? De certa forma, sim, mas ela tem um cunho muito mais profundo do que somente uma reforma, né? Pintar e deixar bonitinho, né? É uma intervenção mais especializada, né? Que a gente chama. Então, quando a gente trabalha com edificações antigas, e nesse caso o obelisco, ele foi inaugurado em 1933, então é um senhorzinho quase centenário já, né? Já tem. Então a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais cauteloso, um olhar um pouco mais cuidadoso para fazer as intervenções. E no caso esse restauro específico, ele foi uma iniciativa do Ministério Público, né, junto com Justiça, enfim, porque isso foi decorrente de uma reparação de danos de uma pessoa física, né, de uma pessoa que causou um certo dano a um imóvel e ela foi, a justiça solicitou que ela fizesse essa reparação. Então, ali no caso do obelisco, a gente fez todo um trabalho anterior a essa fase de execução agora propriamente da obra, né? É a mesma coisa, eu faço uma analogia assim, é a mesma coisa que um senhor de idade num consultório médico reclamando de alguma coisa, de uma dor de cabeça. Exame. O médico não vai nem prescrever uma Novalgina se ele não souber a situação daquele paciente. Sim. Então, é uma analogia que eu acho muito pertinente. A gente tem que entender que o obelisco ele foi construído numa época com uma técnica construtiva diferente da que a gente usa hoje, com materiais construtivos diferentes do que a gente usa hoje. Então, não adianta eu simplesmente fazer uma pintura, porque eu não vou resolver. Na verdade, assim, existem alguns danos nele justamente provocados por manutenções inadequadas ao longo do tempo, pinturas, por exemplo, tinta acrílica em cima dele. Então, ele está impermeabilizado, né? Ele está completamente impermeabilizado. Então, a gente justamente vai fazer o contrário. Agora, a gente vai fazer ele respirar novamente. Rejuvenescer. Rejuvenescer, Muito. mais ou menos isso. Para a gente continuar, eu quero antes agradecer a Associação de Empresários da Rua José Antônio Pereira. Vou citar o nome aqui do Rodrigo e do Érico Rata. Érico é o atual presidente que está à frente ali da AEJAP. E é um time, né, de empreendedores, eles são, acredito que são 30 pessoas envolvidas e juntas em prol desse novo corredor gastronômico de Campo Grande. Então, gratidão aí, Tatiane está aqui conosco, por intermédio do Rodrigo e do Érico, que são dois empreendedores que realmente eles entenderam que falar da cidade é promover o próprio negócio, né? Porque o ecossistema que nós fazemos parte, se ele cresce, nós crescemos juntos, né? Então, gratidão aí, Érico, Rodrigo, entre outros tantos, são vários nomes, um que me vem agora aqui, que já esteve aqui conosco, é o próprio Roberto da Saideira, um cara também fenomenal. E agradecer a todos que estão envolvidos ali com a obra, né? Porque como a Tatiana me disse em off, tipo, não depende só dela e do time dela, precisa ter um certo apoio de quem faz parte ali dos arredores do obelisco. Mas como conhecer tantas coisas assim? A gente precisa saber de onde vem então Tatiane Sangali, né? Porque assim, um pouco dessa história deve ter um fundamento muito especial, porque alguns podem dizer, ela nasceu aqui, né? Porque ela conhece tanto do obelisco, né? Mas conta um pouquinho, Tatiane, de onde você vem, e qual é a paixão por esse negócio? Porque você fala, teu olho brilha quando você fala sobre isso, né? Então conta um pouquinho para as pessoas saberem quem é então Tatiane Sangali. Bom, vamos lá, vou resumir rapidinho então. Não nasci aqui, mas me considero campograndense, estou aqui há 45 anos já. Sou arquiteta de formação e especialista justamente em atuar na área de restauro de patrimônio histórico e edificações antigas, né? Não trabalho só com patrimônio histórico. A gente sempre trabalha com intervenções em edificações mais antigas.
estava te contando antes que eu tive que sair daqui para fazer o que eu gostava, porque aqui ainda era na época que eu comecei era muito novo, o poder público, na verdade, ele estava desenhando ainda essa questão da preservação, das políticas de preservação aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado também muito novo, né? E aí acabei trabalhando muito fora daqui. E aí agora estou voltando assim, é um dos poucos trabalhos que a gente faz aqui na cidade, mas eu estou bastante contente, bem orgulhosa de estar trabalhando justamente numa intervenção como o Obelisco, né? Assim, estudei há muito tempo na faculdade, vivi todas as intervenções, enfim, e é bacana demais poder contribuir um pouquinho para tentar deixar ele ali por mais um bom tempo ainda. Sim, e faz parte, é um marco ali muito importante, né? E falha muito, talvez, até as pessoas. Você falando que você não é daqui, mas você estuda isso. E as pessoas aqui da cidade não sabem que muitas vezes existe esse patrimônio. Passam ali, talvez, inúmeras vezes ao dia, passam com muita frequência, mas talvez nunca tiveram um olhar de admiração, né? Falar, por que isso aí tá aí, né? Talvez, né, eu penso que alguns reclamam desse obelisco, por que ele está atrapalhando a nossa via, né? Mas ele é um marco, assim, é o centro, é o início, né, de tudo, né? Na verdade é o fim, né? O fim? Ah, o fim! Porque ele foi construído, ele foi inaugurado no aniversário da cidade, né, 26 de agosto de 33, mas ele, na verdade, ele delimitava a área urbana da área rural. Então, ali no obelisco, formalmente, a cidade terminava. E aí, então não é o início, é o fim. É o fim, exatamente. É um monumento em homenagem, né, ao fundador da cidade, mas ele tinha também o propósito de delimitar o espaço urbano do espaço rural. Então, imagina isso lá atrás, né, quase 100 anos atrás. Nossa, a cidade acabava ali. Você consegue fazer essa percepção? Imagina isso há quase 100 anos atrás. Como que era Afonso Pena? O que tinha? Então, assim, não tinha asfalto, era praticamente início de fazendas, de rocios, né? Não tinha movimento, era um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente que tem mais esse olhar técnico, ele, por exemplo, ele foi construído todo em tijolo. Ele não tem uma estrutura de concreto ali dentro que segure aquela ferragem, agulha. coluna. Ferro, sim, tá. porque é uma alvenaria portante. Então, ele tem umas barras de aço de sustentação. Mas ele é totalmente na alvenaria. Então, você imagina ônibus passando, trepidação, Nossa, verdade. o movimento, o fluxo de veículos, porque a cidade não para, o centro não para. E ele está aí desde aquela época, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de entender que ele está ali há muito tempo e que ele vai conviver com o progresso, enfim, com a prosperidade da cidade, mas ele sempre vai precisar de uma atenção especial. Verdade. Né? E olha só, né, tipo assim, você falando ali era o fim, né? Imaginar que quantos quilômetros de cidade hoje não existiam, né? Não é Quilômetros, doido? né? Não é doido isso? Quanto que leva do Obelisco a Moreninhas, né? Exato. Imagina, quanta cidade construiu-se em quase 100 anos. Então é muito pouco, né? Aí você começa a entender a expansão da cidade sob essa ótica, de ver como a cidade cresceu. E a gente pode considerar tipo uma circunferência, né? Porque se a gente pegar ele como um fim, então outro fim não era muito longe dali, né? Exato. A outra extremidade do centro era pertinho, né? Exato. E hoje é uma cidade que realmente o nome dela faz jus ao tamanho dela, né? Exato. Que legal. E essa questão da revitalização dos pequenos... Eu vi umas fotos suas que você me mandou, assim, o cuidado com os pequenos detalhezinhos, assim. Eu considero até que é igual a maquiagem, né? A mulher usa. Então, tem que ter a ver o momento da limpeza, né? Da higienização. Imagina assim, né? Vamos fazer uma figuração aqui, que se a mulher só passasse maquiagem, que é o que foi feito com o Obelisco, só pintaram camadas e camadas, o quanto isso prejudicou a estrutura original. Exatamente isso. Então, como ele é totalmente fechado, né, eu brinquei que o próximo ponto turístico seria entrar dentro do Obelisco, porque quem entra ali tem Eu não sabia pois que é, tem um a gente espaço entrou, interno. a gente fez toda uma análise de engenharia mesmo para saber a situação dele, né?
Antes, que são esses processos anteriores, então, que a Os gente exames. chama de diagnóstico, de levantamento cadastral. Então, a gente está tratando o paciente, né? Então, a gente precisa saber o que ele tem. E aí, a gente faz uma série de testes, de análises, de acompanhamentos. Então, ali nós começamos analisando o reboco, né? A pintura. Então, primeiramente a pintura, né? Que é a parte mais externa. E aí a gente identificou várias camadas de tinta que não são assim adequadas para aquela construção, né? Para aquela tipologia construtiva. Então, o obelisco, por ele ser fechado e ter aquela base, ele produz muito vapor de água lá dentro. É normal, ele está assentado em cima de uma terra, né? De um lastro tem umidade de que terra. vai... Então, tem uma umidade natural. E a hora que você fecha, vamos fazer alusão à maquiagem, né? Você só passa a maquiagem, você fecha esses poros. Sim. Isso não impede a umidade de continuar sendo produzida. Sim. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a danificar, ela vai procurar lugar para sair. E aí ela vai começar a danificar a alvenaria, o tijolo, o reboco, a argamassa de assentamento, o reboco, que é o que aconteceu ali. Vamos lá, estimula o envelhecimento. É mais ou menos isso. Então, nós estamos ainda no processo de remoção das camadas. A gente tem que ter um critério, a gente não pode sair removendo de qualquer maneira, né? E após isso nós fizemos análise da argamassa. Então, assim, a argamassa dela continua sendo antiga, é feita de cal e areia. Se você olhar a hora que estiver passando lá, você vê que ela parece cinza. Parece muito que é um reboco de cimento, mas não é, porque aquele cinza é uma das cores que a gente decapou, sabe? Então, a argamassa dele está muito boa. Então, a intervenção... E essa argamassa ainda é lá da de original. trás. Não sei se... Acredito que não seja original. Mas acredito foi que já não seja feita original. algo... Mas é uma argamassa e é uma alvenaria, é um sistema construtivo de bastante eficiência, a gente chama. É muito bem feito, né? Com os antigos, eu falo que os antigos sabiam construir. Então, ele é muito bem executado. Então, pelo fato de ser muito bem executado, é que ele está aí de pé. Imagina, ficar numa avenida, né? Então, o nosso trabalho, na verdade, vai reparar essas fissuras. A gente já analisou, nós fizemos já análise dessas fissuras, análise dessas argamassas. Então, agora a gente está finalizando o processo de remoção dessas tintas, recomposição dessas argamassas em pontos localizados que apresentam problema. E aí a gente vai dar uma maquiagem super top para ele, que é uma tinta adequada, que permita que esse vapor de água produzido dentro, exatamente, ele vai voltar a respirar. E com isso, eu acredito, grande parte dos problemas dele vão praticamente... Porque o processo ali de restauração, escutando você falar, ele tem todo um cuidado cirúrgico, né? Exatamente, assim, para ele ter mais vida, então eu preciso voltar ele à essência dele, cuidar de como ele foi constituído, né? Porque se a gente tem a intervenção, vamos supor assim, concebida com o que tem hoje no mercado, tipo argamassa, a maioria das pessoas que podem estar ouvindo vão pensar naquele pacotinho, né, de argamassa que está pronto ali, põe água, exatamente, mexe um pouquinho e tá tudo certo. E isso, quando você faz o estudo, então é a matéria original e uma matéria que não agrida aquele processo que foi... Na verdade, a gente tenta reconstituir daquela maneira que funcionou. Então, ali nós vamos trabalhar com argamassas de composição de cal e areia. A argamassa ali não tem cimento. Tipo, então você volta como se fosse viver o tempo passado. A gente resgata. Nós resgatamos a técnica anterior para que ele continue trabalhando e funcionando como ele foi idealizado. Exatamente, como ele foi idealizado. É essa a ideia. E você tocou num assunto que eu acho interessante para quem está ouvindo e que às vezes não tem um patrimônio tombado, mas tem uma edificação antiga, tem uma edificação aqui no centro, ou tem o seu comércio dentro de uma edificação dessa. E o que eu mais vejo acontecer é que muitas vezes essas edificações ainda têm esses rebocos antigos, ainda têm essas técnicas antigas. E aí, quando se contrata, por exemplo, alguém para fazer uma reforma, um profissional, a primeira coisa que ele faz é tirar o reboco. Porque ele fala, esse reboco não presta. É só areia. É só areia.
Mas, na verdade, aquele reboco é que está fazendo esse imóvel estar aqui até agora, porque ele permite essa respiração, essa transpirabilidade. É porque a matéria da base da parede não é o concreto de hoje. Exato. Então, às vezes eu vejo assim, não, eu tenho muita infiltração na minha parede ou na minha fachada, então eu vou lá grafiatar. Quer dizer, a pessoa impermeabiliza mais ainda aquela parede. Ela retém todo o mal. Então, ela gasta muitas vezes 2, 3 vezes mais se ela chegasse, fizesse uma intervenção adequada com uma tinta, por exemplo, que ela não é cara, mas é uma tinta específica para esse tipo de... Permita a respiração, exatamente, exatamente. Então, muitas vezes, você repintar um imóvel da maneira certa, você não precisa fazer intervenção nenhuma mais. Entende? Olha só. Então, é importante isso. Para quem tem imóvel antigo, sempre tem que ter esse cuidado. Ó, eu tenho um ponto de vista assim que eu digo que eu tive uma empresa em Dourados, assim, o que eu mais fiz foi tornar ela evidente do jeito que ela era. Tudo bem, eu errei porque eu não sabia de muita coisa, mas eu zelei de que ela ficasse do jeito que ela era. E hoje eu vejo aqui em Campo Grande muitos imóveis sendo escondidos na sua originalidade, né? Fachadas e mais fachadas, e aí vem lá o poder público e multa porque a fachada é muito grande. Mas eu pergunto, por que não então estimular aquele comércio que mantém a originalidade? E gente, tem gente que paga muito caro para ir para cidades para saber da história dela. E se a gente andar por alguns lugares, Assunção é um contraste do novo e do velho, né? Só para dizer assim, lá do antigo, com edificações totalmente moderníssimas, mas prevalecendo o cuidado com aquilo que já existia. Então se mantém a estrutura desde daquele reboco que passa a mão e sai a mão suja, mas é aquilo que não dá para fugir daquilo. E no lado uma baita de uma edificação moderna, mas que não agride aquele processo. E aqui em Campo Grande a gente tem história. Imagina quantas lojas se fossem arrancadas as máscaras, né? Vamos tirar aquela máscara que foi colocada. Que maravilha seria algumas ruas da cidade com a sua edificação original. O telhado aparecendo, aquelas marquises, né? Aqueles detalhes. Acho que você deve ficar assim, que bom seria isso. E o quanto, do teu ponto de vista, isso poderia agregar valor ao comércio, independente do ramo de atividade. Uhum. Na verdade, por exemplo, o trabalho que fizeram na 14, né? De remover aquelas platibandas imensas ali do centro e promover esse desnude dessas edificações. Eu acho muito positivo. Claro que tem algumas coisas, assim, a questão de sombreamento, que eu acho que precisam ainda ser discutidos, né? Mas eu acho super importante porque essas edificações, eu acho que analisando, olhando, mesmo um leigo, né? Ele olhando um centro todo preservadinho e todo bonitinho, vamos chamar assim, né? Na linguagem normal, todo bonitinho, é claro que isso vai atrair, de certa forma, e vai promover que as pessoas passeiem, que as pessoas frequentem esses espaços. Eu acredito que sim, a gente tem exemplos fora daqui, onde a gente trabalhou, que a gente conseguiu coisas interessantíssimas para o comércio. Justamente deixando a edificação da forma como ela era. Você poderia citar, até porque as pessoas podem acessar, o Google hoje nos leva a qualquer lugar do mundo, né? Tem um exemplo tão legal, mas ele vai além da questão do comércio. Ele muda uma cidade. Em 2014, nós fizemos um projeto de restauro de uma estação ferroviária, trem, aqui, né? Não existe mais, enfim. Fizemos um projeto de uma estação ferroviária, numa cidadezinha chamada Antonina, que fica a cerca de 60 quilômetros de Curitiba. A estação estava completamente danificada, estava muito feia a situação dela, nós fizemos um projeto. E nós que trabalhamos com patrimônio, com essa área de restauro, a gente sempre fica feliz de trabalhar com o projeto, mas a gente vai além, a gente torce para que ele seja colocado em prática, que não é o que acontece frequentemente. Então, muitas vezes os projetos são engavetados, né? Por falta de verba. Mesmo que você faça todo o porque são dois processos, né? A gente faz o projeto e depois vai para a execução. Entendi. Né? E quando a gente trabalha com patrimônio público, quem projeta não executa e quem executa não projeta. São coisas diferentes.
Então, nesse caso de Antonina, nós fizemos, quando contrataram a gente, não sabiam nem o que fazer com a estação. Só que a estação ela fica muito perto de Morretes, que é uma cidade muito tradicional. Sim. E a linha férrea existia. Então, de Morretes para Antonina, existia o trilho do trem. Ele só não era operacionalizado pela, se eu não me engano, é a Rumo que toma conta de lá. A população se envolveu, o prefeito da época abarcou a ideia, fizeram a restauração com o auxílio do IFAM, lá do Paraná, e de Brasília, e reativaram o trem. Você acredita Colocaram nisso? pra funcionar. O trem, colocaram a Maria Fumaça mais antiga em operação do Brasil, de 1800 e alguma coisa. Sim. E ela faz passeios regulares semanais de Morretes. Então tem um passeio famoso de Curitiba para Morretes, onde o pessoal almoça. E agora o trem ele faz Curitiba, Morretes, Morretes, Antonina. Você não tem noção do impacto no comércio que causou na cidade. Moveu uma cidade, né? Quando a gente foi, não tinha nem restaurante direito para comer, porque era uma cidadezinha muito pequenininha. Hoje já existe corredor gastronômico, já existem pontos específicos para atendimento de turista. A própria estação virou um movimento, era uma área extremamente degradada da cidade, como todos os centros históricos, né? Sim. Geralmente são abandonados, tem muito problema. E essa cidade renasceu em cima de uma ação, de um restauro, de uma estação ferroviária, mas não é só o restauro, entende? Sim, a um ecossistema, né? A cidade gostou da ideia, a cidade cuida. É tão legal de ver isso, porque muitas vezes quando a gente fala de patrimônio cultural ou de, eu trabalho na área da cultura, as pessoas geralmente, gente, isso é cultura. Sim. Tatiane, nós só vamos para o nosso intervalo, a gente já continua falando aqui, só um pouquinho. Muito bem, voltando aqui, e esse é um assunto assim que... bom, a Tatiane já citou que é um documentário que ela está fazendo, mas assim, dá um livro, dá uma faculdade toda sobre esse assunto, né? E continuando essa história dessa ação ali no Paraná, perto de Curitiba, de Antonino, né? Antonina e Morretes. E até eu citei aqui para a Tatiane que é como se fosse uma fonte de água, né? Muitas vezes a gente busca por água, né? E tenta inventar até como é que faz a água e tem uma fonte. Mas o que ela precisa? De revitalização, ela precisa de cuidado. E quando você começa a fazer isso, tudo ao seu redor muda, né? Um dos precedentes que a gente usa na programação neurolinguística, né? Que quando o seu mundo muda, tudo muda. A gente fala uma coisa dentro da ação cultural e dentro da área do restauro, e nós temos muitos exemplos disso aqui também, na cidade, no estado. Não adianta aquele patrimônio estar lá, muitas vezes está esquecido, né? É preciso, não adianta também a gente fazer uma intervenção e entregar o patrimônio sem uma coisa que a gente chama, que é importantíssima, que é o pertencimento. Então, o cidadão ele precisa se sentir pertencente àquele espaço. Isso precisa ser trabalhado desde o alunozinho de pré-escola, sabe? Sim. Ele tem que sentir que aquela cidade é dele, que aqueles espaços são dele. E a hora que isso acontece, as pessoas passam a cuidar dos espaços. Então, fora daqui também a gente tem muito exemplo nesse sentido, sabe? Que a partir do momento que liga a chavinha do pertencimento, a pessoa começa a cuidar muito mais. Sim. E isso é importantíssimo. Até tem uma situação que sempre me chamou muito a atenção, né? Que de Dourados a Campo Grande, em alguns lugares Maracaju, ali, Cidrolândia, você vê uns pedacinhos do trilho do trem, né? Eu ficava pensando, mas como que passava aí, né? A gente imagina, né? Porque é uma cidade, mas é a cidade que ocupou o espaço, né? Não é o trilho já estava ali. Mas quando você fala assim desse pertencimento e conduzir, né? É um movimento que se cria. E muitos pensam que a evolução ela precisa acontecer com novas tecnologias, com novos empreendimentos, prédios, casas, todas modernas. Sim, também acredito que sim. Mas quando você consegue conduzir essa evolução, não depreciando, não desvalorizando de onde surgiu,
eu acredito que daí começa essa questão cultural fazer sentido, né? E do teu ponto de vista, o quanto Campo Grande tem potencial cultural, que aí a gente fala da cultura, que leva ao turismo, que leva ao comércio, que aí mexe uma engrenagem que move muitas outras, né? Teu ponto de vista como estudiosa da área, porque você estuda, né? Você não sai só fazendo. Eu tento. Mas esse é um precedente, né? Para fazer o que faz e fazer de uma forma... eu digo que não é fazer bem feito, é fazer com respeito. Talvez você faça assim, muitos poderiam falar assim, vamos pôr um reboco lisinho para ficar bonito. Exato. Não é o bonito em si, no meu ponto de vista, é o bonito do como era, né? Resgatar. Teu ponto de vista do quanto Campo Grande poderia se potencializar nesse sentido cultura dos imóveis que existem aqui. Olha, eu vejo um potencial tão grande para a cidade nesse sentido. Eu acho que a gente está caminhando, já começou. Eu acho que isso é caminho sem volta, essa valorização da cultura, né, que muitas vezes foi deixada de lado por muito tempo. E eu sinto que as pessoas estão procurando mais isso, né? E o poder público já tem uma política voltada para isso também. Você tinha comentado sobre a questão das edificações antigas, a preservação de um comércio. Hoje existem edificações aqui na cidade que, embora, principalmente nessa região central, que embora não tombadas, o poder público entende que elas são importantes de ser preservadas e, por conta disso, existe uma política específica para elas. Seriam incentivos? Isso está em processo de elaboração, mas provavelmente sim. Da mesma maneira que Corumbá dá desconto de PTU, dá uma série de incentivos para quem preserva, isso é uma prática no Brasil, né? Porque, às vezes, os proprietários eles esperam a ruína, eles acreditam que eles lucrem muito mais deixando aquilo cair vendendo lote do que preservando. Isso é uma prática muito comum e a gente tem exemplos disso aqui na cidade, né? Sim. De imóveis que estão se acabando e que não são resgatados e que provavelmente vão à ruína, enfim. Então, eu acredito que isso ainda é um potencial gigantesco para a cidade. O turismo também, ele se aproveita muito disso. Você valorizar a tua cultura, né? Antigamente a gente ficava meio ressabiado. Eu me considero campograndense, então a gente não tinha uma vergonhinha assim, mato, Campo Grande. Hoje eu percebo que as pessoas começam a ter orgulho de serem daqui, de falarem que são daqui. E eu acho que é um processo natural. E isso vai levar, sim, a questão da ampliação dos mercados, de novas possibilidades. Eu acho que a gente tem que... cultura e turismo são mercados, né? Sim. Você tem que trabalhar isso de uma maneira. Você pode não trabalhar, é uma opção sua, mas se você trabalhar, com certeza o retorno vem. E a ideia de trazer isso como parte do negócio, né, um dos pilares. Então, se eu gero, né, a consideração de que onde estou tem história, e eu posso falar sobre gatilhos mentais usados na questão de vender. Um dos gatilhos mais importantes é o da história. Então, Sim. pessoas compram, eu compro coisas... né, souvenirs, por quê? Porque existe uma história. Foi feito ontem, mas ele representa a história de um lugar. E até a respeito disso, né, o Rodrigo e o Érico Rata, no negócio deles, que é o Bar Velfarre, tem lá souvenirs, tem coisas que contam a história. E quando eles tiveram a concepção da ideia, eles foram procurar. Bom, vamos lá procurar os artesanatos da cidade. Não tinha. Sim. Nem dos animais que representam Campo Grande, nem de pontos turísticos que representam Campo Grande, né? Esses monumentos, não tinha. Sim, mas é porque eu estou te falando, essa questão de ser muito novo ainda. Sim. Então, é por isso que eu vejo potencial, sabe? Então tem a gente pode muita falar assim, coisa. Dos empreendedores que entenderem que isso é uma moeda de grande valor, Sim. ele sai já na frente, porque a gente pode falar, mas até dá certo. Não. Mas a gente sabe que quem corre na frente chega antes, né? Exatamente. Eu sou empreendedora da minha área. Então é isso, você tá o tempo inteiro buscando possibilidades e potenciais, entende? E isso começa a acontecer aqui. Então quem se apegar a essa questão, eu acho que já é o que você falou. E a gente pode pensar assim, tipo, vamos pensar na prática, como um empreendedor poderia começar. Minha sugestão, uma foto de um local que talvez está lá nas gavetas da avó, do tio, da tia, e expor isso no seu próprio comércio, seja qual ele for, com uma breve
história sobre aquela imagem ou aquele símbolo da família. Pelo menos eu gosto de perguntar. Eu vou ali no bar e falo assim, essa foto aqui, até o acervo do professor Carlos, que esteve aqui comigo falando na última quarta-feira. O Carlão? O Carlão. Ah, que ele conta, ele fala assim, eu tenho que me segurar, Ederson, porque senão eu fico meio-dia. Eu não posso passar de 3 horas, né? Porque tem o passeio turístico pelos monumentos e que ele passa pelo obelisco. Então, quando ele fala assim, a Tatiane está fazendo aquilo assim, o olho dele, assim, sabe aquele orgulho que parece ser um filho que está sendo, ou o ancião, né, da família sendo lá cuidado, e ele fala que bom que está sendo feito isso. E é um negócio. Sim. E ele ganha dinheiro com isso. E ele ganha dinheiro com isso. Mas é o que eu ia comentar exatamente isso. Assim, você falou, o que fazer, a pessoa tem uma foto e tal, o que fazer para investir, para empreender nessa área? Conhecer a história. E falando que investir é só uma ação, não é nem dinheiro, né? Não é assim, vou pegar R$1.000. Não. Conhecer a história da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Entende? Até o Google conta, né? Se você digitar lá, o Google ele explica umas coisas. Né? Então isso é importante justamente para começar a ter essa questão da criação da relação de pertencimento. Ontem, até quando eu estava montando a arte do anúncio da nossa entrevista, eu digitei lá, Obelisco Campo Grande, MS. E abri em imagens. Que incrível, imagens antiguíssimas, assim, da história. Daí você fala assim, mas é daqui? Porque ao redor era diferente, não tinha os prédios. Né? Aí você pega uma atual e uma de, sei lá, 50 anos atrás. Já é bruscamente a diferença. E você toca num ponto que a gente cobra muito, assim, que é o Brasil. Eu costumo falar que o Brasil é um país que muitas vezes ele rejeita a sua história. Se você pega outros países desenvolvidos, tudo é registrado. Essas informações, essas fotos, isso é um registro gigantesco de tudo ao mesmo tempo ocorrendo, e aqui a gente joga fora. E muitas vezes até no nosso trabalho, quando a gente vai procurar informações, a gente não encontra. Então, é importante essa questão do registro. É importante registrar, a cidade registrar a sua história, os espaços. E é uma coisa que a gente, assim, recorrentemente não encontra aqui. Né? Você estava comentando da questão das fotos, do obelisco. Analisando as fotos ao longo do tempo, você consegue ter informações incríveis. Assim, o registro é um grande banco de dados. Processo histórico. E não só do processo histórico, da economia, da política, da sim, cultura. O que aconteceu ao redor. É importante, entende? Muitas vezes, analisando essas fotos, você consegue ter muitas informações que livros não te dão. Né? Então, é uma coisa assim, é importante a gente sempre registrar tudo que acontece. Como eu sou apaixonado pela natureza, né? E claro, eu falo assim que eu troquei as plantas por pessoas, né? Hoje eu trabalho com pessoas, sou apaixonado por isso. A nossa história, se a gente for lá olhar no rosto, a ruguinha, né? Tem uma referência a algo. Uma planta, por exemplo, a palmeira, entender quanto tempo qual é o tamanho de crescimento anual. Então você olha e fala, nossa, quanto tempo tem essa planta. Diferente de uma plantinha mais rápida, né? Que ela tem um crescimento diferenciado. Então, assim, olhar para a história é entender de onde viemos, né? Por onde passamos e até dá para ter um norte para onde estamos indo, né? Então, assim, restaurar um bem que é um bem e todo mundo é dono daquilo ali, né? Sim. Eu acredito. Eu também não sou daqui, eu sou natural de Santa Catarina, mas eu escolhi ficar aqui, eu me sinto daqui. Então, eu olho para esses pontos e eu fico realmente olhando alguns empreendimentos abandonados, outros camuflados e ainda bem que outros sendo revitalizados. Né? Além dessa obra, Tatiane, qual mais tem projetos? Tem, além do obelisco, vamos dizer assim, tem outros empreendimentos já no seu plano de ação? Ou do poder público, assim, olha, a Tatiane está trabalhando legal, está surtindo efeito, tem projetos? Não, a gente está agora também, coincidentemente, trabalhando no restauro da fachada da Morada dos Baís, né? Lá também, porque ali o que tinha acontecendo ali foi destituído, né? Então hoje estava sob concessão do SESC e agora o SESC está devolvendo o imóvel para a prefeitura, para o município. Só que o imóvel também, assim como o obelisco, durante muito tempo ele foi tendo manutenções não muito cuidadas, né?
e tinha uma série de patologias, então nós estamos fazendo toda a remoção das tintas, mesmo processo do obelisco, análise de argamassa, recomposição, né, dos rebocos, para depois fazer a repintura também de maneira transpirável, para que o imóvel não se degrade ao longo do tempo. Dar vida da forma que ele foi concebido. Exatamente. Que legal. E um outro ponto também, eu gosto muito de perceber, e a evolução dos empreendimentos, dos imóveis, né? Que antes a parede tinha que ser lisa, extremamente lisa, perfeita, lisa. Eu lembro que, nossa, precisava de muita massa, muita argamassa, muita massa para poder ficar lisinho. E de repente, num ciclo, né, histórico, se inventa o grafiato, granelli. E meu ponto de vista, falo assim, olha só, eles estão tentando reinventar aquilo que era antes. Imitações de madeira, né? Imitações de um monte de coisa. Imitação que o granelli e grafiato é imitação do barro. Aquilo que antes era feito, né? O barro com areia e era esfregado. A irregularidade, né? E ficava aquela coisa não tão uniforme. Então, existe uma concepção do resgate que é diferente da restauração. Sim. Tem um padrão muito diferente sobre isso, né? Sim, tem sim. Mas você percebe isso também, que as pessoas tentam copiar uma coisa que... Na verdade, isso acontece o tempo inteiro, né? Se você vai lá para trás, qual que é o sistema mais primitivo de construção? É a terra, é a taipa. A gente tem um exemplo disso aqui no museu, no José Antônio Pereira. A gente está falando do obelisco, em homenagem a José Antônio Pereira. O museu ele é construído com taipa, com terra. É terra e madeira. Então, isso é cíclico. A gente vai avançando com novos métodos, com novas tecnologias, e aí a gente acaba, nesse avanço, fazendo sempre alusão ao passado. Não tem jeito. Sim. Nós vamos para o intervalo novamente, daí eu quero que você até faça uma reflexão sobre essa questão, que hoje se considera que essas técnicas são ultrapassadas, né? Mas a pergunta que fica é, por que elas ainda estão aí, né? E como que elas estão durando tanto tempo assim? Bom, estamos de volta e que bate-papo empreendedor contagiante, né? E não é uma questão de paixão que o Ederson tem sobre isso, mas é um entendimento que isso é empreender. E quantas cidades se movem financeiramente através do turismo? Nós estamos, claro, num celeiro turístico, mas totalmente ligado ao Pantanal. Agora eu pergunto, o Pantanal é algo além de planta e bicho? Com certeza, tem história. Quantas casinhas estão perdidas no meio desse mato todo, né? Historicamente, como que foi os primeiros a chegar aqui, né, Tatiane? Como que... Você está falando o nome de alguns monumentos aqui da cidade, que existe um projeto que estão perdidos na selva de pedra. Então, vamos dizer assim, né, se for falar para selva, né? Esquecidos. E que quantas pessoas no mundo pagariam para conhecer? Né? Exatamente. Cita alguns que você acredita que poderiam promover isso. Aqui na nossa cidade, nós realizamos um projeto de restauro da Rotunda. Para quem não conhece, ela faz parte do complexo ferroviário, né? Então, ela está do lado da estação. E a Rotunda ela funcionava como um local, uma oficina de manutenção de locomotivas. Então, todas as locomotivas que eram, acho que eram, no tempo auge aqui da ferrovia, eram 104 máquinas. Nossa. Então, porque fazia o estado inteiro, né? Então, era muita máquina. E aí a rede ferroviária, ela era autossuficiente. Então, ela fabricava desde a cadeira da recepção do bilheteiro que vendia o bilhete, até produzir o próprio trilho. Uau. Que era colocado na pista pelo pessoal da linha de manutenção ou da substituição, né? Então, é um espaço bem grande aqui do lado da estação, com uma arquitetura belíssima, toda também na alvenaria com concreto, porque ela já foi construída mais ou menos perto de 45. Então, ela já utilizava concreto armado. E ela é lindíssima. O Carlão... na época que eu estava fazendo a minha pesquisa histórica, o avô dele tirou fotos da construção. Então, aquele esqueleto de concreto, assim, é lindo, é lindo. E ela está ali exposta,
sofrendo a ação do tempo, sem muita intervenção. Sem o valor devido. Sem a valorização, exatamente. Então, agora, eu torço muito para que esse projeto saia do papel, né? Para que realmente o espaço ali seja restaurado, porque são quase 50 mil metros quadrados de área e que ninguém conhece. Você está falando, eu nem... assim, eu imagino, né? Tem ali a locomotiva que está lá exposta, mas assim, ao redor existem ali, muitas... A feira central, ela fica entre a estação e a área da rotunda, né? Então, é um espaço que também, se valorizado, poderia justamente atrair muito essa questão do turismo, né? Mas se a gente imaginar, ali era o centro de operações da logística lá daquela época, né? Tudo chegava e saía dali. Sim, exatamente isso. Que loucura. E a rotunda, todas as rotundas praticamente no Brasil já não existem mais. Que loucura, mas imagina assim, como que deixa isso tudo abandonado? É como se pegasse um pai e uma mãe e deixasse num canto esquecido. Dá dó de ver. E assim, isso já, a gente percebe iniciativas pontuais. Também é uma área grande, eu entendo o lado do poder público também, porque um restauro ou uma recuperação de uma área como essa é muito grande, o valor é muito alto. Muitas vezes os municípios, entre fazer algo dessa área e colocar esse dinheiro em outro lugar para fazer outras coisas, então isso vai da questão da política, né, das políticas públicas. Você estava falando da questão do Pantanal também. Pantanal é cultura, né? Sim. Pantanal é cultura. E é uma cultura que movimenta muito no nosso estado. Muito. E aí tem estudos, até o próprio Alan da 067 Vinhos, que está fazendo um trabalho que eu digo que não é comercial, além, né, disso, mas é cultural. Ele está resgatando citações do vocabulário da nossa região, né? O vinho Eitapega, vendendo em Dubai um vinho chamado Eitapega. É óbvio que alguém pergunte do nome. E aí ele conta a história, tá no rótulo, tem uma breve explicação, né? A foto das capivaras atravessando ali a faixa de pedestre, o vinho Comitiva Pantaneira, que conta, a Comitiva Pantaneira tá lá na nossa essência, né? Acho que aqueles que andavam no trem, né? Aqueles lá, essa essência, essa história. E o valor de tudo isso, comercialmente falando, cidades do estado de São Paulo se movem pelo turismo. Sim. E nós aqui, Campo Grande, só somos destino de partida e chegada. Sim. O Alan me trouxe um número que ele fala assim, que o gasto por média de turista em Campo Grande diária é de R$600. E nós temos potencial para R$5.000. Sim. Só que aonde que ele gasta? Qual que é o ticket turístico que ele pode pagar, né? Um voucher turístico para visitar algum empreendimento? E só voltando àquela situação que você falou assim, que é muito caro, de certa forma é um investimento alto. Caro depende, né? Comparado ao custo. Se você analisa apenas isso, né? De maneira muito pragmática, o custo. Mas ele pode te devolver muito mais do que você investiu. Sim, mas é que o poder público olha como gasto. Eu quero que você conduza no sentido que você fez aquele projeto lá atrás. O que isso retorna, né? Exato. É investimento. Você tem que entender, E é uma linha que eu sigo muito quando a gente trabalha nessa área de resgate, de restauro. Eu acho, assim, hoje os municípios, as prefeituras, ninguém tem mais dinheiro. Tá todo mundo até o pescoço sem grana, né? Então, se você não criar mecanismos dentro desse projeto para que, de certa forma, aquele bem tenha uma subsistência, ele consiga se manter sem aportes externos, você já corre o risco de ter um pouquinho mais de sorte daquilo dar certo. Né? No caso da Rotunda, a gente pensou em tudo isso. Então, nós criamos espaços para concessão para restaurantes, cafés, teatros que podem ser alugados. Você lida como um empreendimento mesmo. Mas exatamente. Eu sou empreendedora. Né? Não é só aquela coisa assim, vou arrumar e daí depois... Exato, não. Eu acho que não existe mais espaço para projetos nesse sentido no país. Na atual circunstância, eu acredito que não. A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse cuidado. Eu fico feliz, porque a gente é defensor da ciência do empreendedorismo. Exato, né? Então, exatamente. E assim,
como que acontece em muitas situações de capitais privados sendo colocados como investimento nessas áreas? É viável? Existem, eu digo, a nível mundial, empresas que têm Sim, grana para isso. parcerias, isso é muito comum. No Brasil ainda não. Mas falta aquela concepção de quem está aqui e fala assim, tá, vem. É. Mas não tem uma regra de como vir ainda. Não. Para você ter uma ideia, acho que 95% dos meus contratos são com o poder público. São licitações que a gente participa. E Isso é uma concepção daquela dor do ser explorado, será? Não sei. Não sei. Não Mas parece? eu acho que é muito complexo. E eu acho que tem a ver também com a questão da apropriação e do pertencimento. Eu acho que à medida que isso for sendo trabalhado e que abrir, sabe, descortinar essa questão para as pessoas e as pessoas entenderem que investir nisso vale a pena, dá retorno como negócio, faz sentido. Provavelmente isso muda. A gente volta lá no dono do empreendimento que ao invés de ele deixar tudo em ruínas, que ele falou, opa, Sim. espera aí, quanto pagariam para visitar um comércio aqui no meu empreendimento? Sim. Né? Então, resgatar eu digo, não é nem criar um novo ponto de vista, é voltar e olhar diferente, né? Uhum. Voltar o olhar para uma situação, tipo, que todo o empreendedor, ele, querendo ou não, ele visa um resultado positivo financeiramente. Né? Sim, tá certo, eu acho com viável, certeza. eu defendo muito Exato. isso. Não só o social, mas precisa desses planos, né? E eu fico feliz de ouvir você falar que você não pensa só, tipo assim, ó, eu preciso de tantos metros de areia, tanto isso, tanto aquilo. Você fala assim, bom, aqui surgirá um empreendimento. Sim. Que prevalece a essência de como ele foi feito, mas que por tantos e tantos anos ele ainda vai existir aqui. E pessoas vão se beneficiar disso. Sim. Então, esse é o ponto de vista que talvez precisariam dar mais voz às pessoas como Tatiana. A gente fala tanto em inovação, né, na área do empreendedorismo, que você tem que inovar. Vamos inovar olhando para o passado? Sim, não é? Inovar assim, opa, e a inovação se confunde muito com coisas tecnológicas, né, startups e isso e aquilo. Beleza, tá certo. Mas inovar também é ter um ponto de vista diferente da maioria. Isso é ser inovador. Pô, esse moço do vinho inovou. Claro, inovou, resgatou e criou uma espécie de registro de expressões e, enfim, né? Sim. Então, isso é sensacional. E olha o ecossistema econômico que ele está gerando. Sim. Comprovadamente, eu sou do Sul e eu sei que lá eu ia lá nos parentes, lá no interior, tomar vinho que era macetado pelos próprios e eu ajudava. E é bom, né? E lá pegar a uva lá no Parreiral e olha só o que eu estou falando, eu li uma passagem aqui, ó, João 15, está até aberto aqui, falando sobre a videira. Precisa haver algumas podas. E às vezes as nossas crenças, eu citei isso, precisam ser podadas. Pô, vamos podar essa história de que tem que ser só novo, novo, novo. E por que não resgatar ou cuidar do que existe? Eu penso que é mais barato. Sim. Financeiramente é Você mais sabe, barato. mas é verdade isso, sabe? Você sabe que às vezes a gente vai olhar determinado imóvel. Eu vou falar de imóvel, que é a minha área, né? E aí a pessoa está esperando, por exemplo, um orçamento numa edificação antiga, esperando um orçamento muito alto, imaginando que tem que trocar reboco, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. E aí a gente fala assim, olha, só remover essa pintura, pintar com a tinta tal. Aí a pessoa olha e fala assim, não é possível. Né? É olhar com esse olhar. Sempre estar podando essas crenças de que, fazendo uma ponte, que essas crenças pensar fora da caixa. Eu acho que para o empreendedor é importante, para as políticas públicas também, para quem trabalha na área, para quem trabalha no comércio, eu acho que isso é bem importante. Sim, e voltando a falar do professor Carlão, né, que também ele traz essa concepção junto com o corredor aqui e os meninos do Velfar, que o Velfar se tornou um ponto turístico credenciado, né, por fazer parte de um processo histórico da cidade. E que foi até premiado. Olha que interessante. Só que eles estão no meio de milhares de empreendimentos, de milhares de negócios que estão ali deteriorando, se perdendo. E a história... Então, história vem de tempo. E vamos falar
do empreendedorismo? Tempo é dinheiro. Então, gente, está perdendo dinheiro com a história. Nós somos uma capital ovacionada por ser pacata, por ser segura. Depoimentos do próprio... Por ser bonita. Sim, e tem todo um conjunto de fatores. A população, nós somos histórias daqui, né? E o professor Carlão falou assim, Ederson, tem turista que pergunta, pode tirar foto? Porque a concepção deles de tirar foto aqui lá no centro histórico de São Paulo é outra. Lá fala, não tira, não pega seu celular, vai perder, né? E aqui eles ficam admirados da tranquilidade. Você pode parar alguém na rua, você pode tirar uma foto, nossa, vai acontecer. Então por que não usar isso, mas assim tirar foto de onde, né? De qual parte? E o professor falou que são 15 pontos, monumentos que ele percorre durante essas 3 ou 4 horas. Monumentos que contam a história, o passo a passo de tudo o que aconteceu para a gente chegar onde a gente chegou. Sim, e ninguém melhor que ele para contar, porque Exatamente, ele manja. É uma concepção, é dele aquilo, né? E é maravilhoso. E olha só, nicho de mercado. Quem faz isso em Campo Grande? Só o professor Carlão. E olha que a mágica que ele conduz, ele leva pessoas a empreendimentos modernos, sim, tem até a Angi, se não me engano, uma indústria de chocolate, que resgata toda a história dos coletores, catadores de semente lá de antigamente. Ressignificar, né? Exatamente. Trazer um significado além do produto, eu acho importante, acho interessante. Bom, estamos chegando no final, passamos 1 hora aqui de um bate-papo e poderíamos ficar mais e mais tempo falando só quase, né? Sobre 2 ou 3 monumentos históricos aqui da história de Campo Grande. Agora eu fiquei sabendo que o obelisco era o fim, não o começo, né? Eu falei que é ali que começava, mas de certa forma para mim é ali que começou a percepção de tipo assim, de onde veio, para onde está indo e o que era aqui. Então agora eu sei que ali era o ponto final da cidade de Campo Grande há anos e anos atrás. E hoje a gente, para chegar lá no fim dela, a gente leva um bom tempo, né? Bom tempo sim, porque são quilômetros até chegar ao ponto final dessa cidade que cresce de uma forma incrível, né? Cresce absurdamente. Mas precisa olhar para a sua essência, olhar para a sua parte de história. Deixa um ponto final, assim, mas uma mensagem de reflexão para as pessoas que são daqui, para entender. Não é só de ganhar dinheiro que a gente fala no empreendedorismo, mas o quanto é bom olhar e dar valor àquilo que construiu até aqui a nossa história. Assim, eu acho que é importante a gente ter esse olhar mais cuidadoso com as coisas antigas, né? Não só do especialista. Eu acho que as pessoas precisam começar a vivenciar e participar seus espaços. Eu acho que só isso já é uma grande... E tentar, claro, conhecer um pouquinho da história, né? Eu acho que apenas isso, se a gente conseguir sensibilizar alguém agora que vai lá e fala assim, vou procurar um pouquinho mais da história da cidade. Como foi construída essa casa que eu moro. Como foi construída, exatamente. Eu acho que a gente já está contribuindo de alguma maneira. Nossa, que show de bola. Evolução, para mim, é entender de onde viemos, né? Então, aquele reboco que suja a mão, ele foi precedente para hoje, aquele reboco lisinho, né? Aquela tinta perfeita que todo mundo acredita que surgiu agora. Não, o estudo de caso dela começou lá atrás. Então, essa é a evolução que a gente tem. Entender é a evolução, que evoluir não é só olhar para o futuro. É saber que tem uma base, saber que estamos vivendo isso e por quanto tempo mais a gente vai aproveitar. Tatiane, muito obrigado. Eu quero mais vezes a gente poder falar mais sobre isso. Eu que agradeço. E se a gente puder reunir o professor Carlão aí, eu nem preciso fazer parte da conversa. Vai ser incrível. Acredito que vai ser mágico, né? Agradecer também. Essa semana tivemos Gino Rondon e um cara também muito especial, Edson Moraes, que falaram da história de pontos turísticos, assim, não somente físico, mas a cultura que traz essa Campo Grande de longa data. Então, parabéns, Gino Rondon, por iniciar aí essa semana a estreia, né, do Jara Notícias, trazendo história, né, com muita informação, com muita destreza. Assim, estamos muito felizes. Tatiane, muito obrigado, que a gente possa se reunir mais vezes. A quem nos ouviu, espero que tenha tido entendimento. E se não entendeu, procura entender, mas de uma forma simples. Faça de conta que os
imóveis antigos aqui de Campo Grande fossem a representação dos seus pais. Como você vem honrando. Está escrito em algum lugar, algum livro tão importante, né, que a gente sabe que existe, que nós precisamos honrar pai e mãe. Então, por que não olhar para os empreendimentos da nossa cidade como tal? Existe um valor. A gente só está morando num imóvel atual porque existiu alguém que construiu aquilo que para muitos é velho, está ocupando um espaço que não devia ocupar. Acompanhem a restauração do obelisco. Com certeza vai ficar incrível e vai ser a essência daquilo que ele sempre foi. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até sábado. Acompanhe a nossa programação, daqui a pouquinho os Fora da Curva e Jara Esporte. E logo à noite, a Hora da Gratidão. Um forte abraço e até mais. Rádio Jara. Rádio Jara informa a hora certa. 9:02.